Sejam bem-vindas! E hoje eu quero conversar um pouco sobre a minha reposição hormonal sozinha, por conta própria. Como tudo começou. Eu espero que esse vídeo de alguma forma possa te ajudar. Eu coloquei aqui umas diquinhas para eu ir seguindo passo a passo. Então, o primeiro foi o sofrimento. Quando eu comecei a ter muito sofrimento e não saber de onde vinham essas queixas, né? De onde vinham esses sintomas, por que estavam acontecendo comigo, até porque eu estava menstruando. Então eu não associei de imediato a menopausa. Primeiro porque eu estava trabalhando demais, então eu achei que os meus sintomas eram devido à exaustão do trabalho, né? A carga horária muito alta, problema de saúde em casa, com meus familiares, então eu atribuía ao estresse, à sobrecarga de trabalho, e eu estava menstruando, então eu não fiz essa correlação dos sintomas com a menopausa. Depois eu vim descobrir que eu estava menstruando porque eu usava anticoncepcional oral. Já há muitos anos, a minha ginecologista sugeriu que eu parasse de usar o anticoncepcional, mas eu tinha receio de engravidar. Então eu ficava imaginando outros métodos, né? Camisinha, a dificuldade do meu esposo também desse tipo de método, mas ele nunca se opôs. Mas de qualquer maneira, sabe, é complicado, né? Você que tá aí do outro lado sabe que é mais difícil. Ainda mais se a gente tem um relacionamento em que é estável, é um casamento de muitos anos, como o meu. A gente não quer mais fazer uso de camisinha. Então, aí tinha o DIU, tinha injeção, mas injeção também é hormônio e ia dar tudo no mesmo. Mas o sofrimento, primeiro de não saber o porquê. E depois que eu então entendi que estava na menopausa, porque aí sim eu procurei a minha ginecologista e ela me informou algumas coisas, que possivelmente fez alguns exames, né, daqueles hormônios da hipófise, e aí verificou que eu estava entrando na menopausa, então ela começou a me aconselhar algumas coisas. Ela não quis fazer reposição hormonal porque nódulos nas minhas mamas e histórico de câncer na família, ela achou melhor não fazer. E nisso eu fiquei sofrendo. Ela sugeriu um antidepressivo. Você sabe que há uns meses atrás eu gravei um vídeo dizendo que achava errado ela ter prescrito um antidepressivo, mas hoje em dia eu vejo que não. Que em alguns casos é bem importante se usar o antidepressivo. A mulher ela fica tão mal, meu caso também, né? A gente fica tão mal que um antidepressivo naquela fase mais aguda, né, no começo da menopausa, quando você não entende, você começa com ansiedade demais, com depressão, pensamentos sombrios. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Quando você começa com isso, um antidepressivo, ele ajuda bastante. Então, de repente, se eu tivesse já tomado antidepressivo naquela época, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Mas eu penso assim também, se eu tivesse tomado antidepressivo, talvez tivesse mascarado um pouco os meus sintomas e eu não tivesse tido coragem de fazer a reposição hormonal por conta própria. Então eu continuei sofrendo, né? Fui nela e ela não me passou hormônio, me passou antidepressivo, eu achei melhor não usar. E aí sim eu comecei a buscar informações e eu fui na internet. Eu vim, né, na internet, vocês estão aqui na internet. Eu vim na internet e comecei a buscar informação, e tem muita informação, só que você tem que filtrar essas informações, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa mais ou menos, e tem muita coisa ruim. E também tem muito opinião pessoal. Já anotei isso. Não estou falando de pessoas leigas, não. Eu estou falando do meio acadêmico, eu estou falando dos médicos. Tem muita informação que a pessoa coloca o seu ponto de vista, o seu pessoal, né?
Então, se o médico é contra a reposição hormonal, sei lá quais são os motivos, ele meio que coloca isso nos vídeos. Então, fica aquela situação. Eu me lembro que também eu busquei informação com amigas, né, que a gente sempre tenta recorrer a mais perto. E umas amigas me socorreram, muito boas, graças a Deus, inclusive em relação ao Steli, que é aquele hormônio estriol, né, que faz parte dos estrogênios. Ela me indicou, então, para a secura vaginal foi um alento. Nossa, me socorreu, me atendeu muito bem. O Steli é fantástico, meu Deus do céu, incrível. Para secura vaginal, eu não usei outros, tá? Então eu não posso falar de outros produtos. Eu sei do Steli, que é fantástico, e para mim, em pouquíssimos dias resolveu meu problema. Então, assim, recorri a médicos, recorri a amigas e eu continuei na mesma. Então foi na internet que eu consegui obter mais informações sobre o que realmente eu queria, né? Uma solução, acabar com aquele sofrimento todo, com aqueles sintomas todos, com aquelas queixas todas. Coloquei aqui filtrar informações, já falei. Eu coloquei aqui entre parênteses porque medicina não é uma ciência exata, né? Então, se o médico ele estuda uma vertente, ele vai pregar aquilo que ele acha que é certo. A gente tem o hábito de fazer isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? A gente costuma falar mais sobre aquilo que a gente acredita e a gente defende isso. Então, quem não defende hormônio acaba não falando muito sobre, né? Vai falar sobre outros fitoterápicos, outras práticas, quem sabe. Cautela e compreensão para aceitar o que não podemos modificar. Então, é assim, eu sei que tem coisas que eu não posso modificar, né, na menopausa. Eu tenho que, então, compreendê-las, né, e eu preciso ter cautela também, né. Então, eu me recordo que no começo da minha reposição hormonal, eu estudei muito, eu fiz cursos, eu li vários livros. Então, eu comecei a observar e comecei a perceber que para fazer reposição hormonal, tem um passo a passo para você fazer de forma segura, sem se arriscar. O primeiro são os exames, para saber se você não tem nenhum impedimento, né? Doenças que te impeçam de fazer uso desses hormônios. O segundo é fazer alguns outros exames para saber como anda a sua saúde no geral, num todo. O terceiro é você examinar as suas queixas e os seus sintomas, porque quem decide não é o médico que vai decidir se vai fazer a reposição hormonal ou não. Quem tem que decidir é a paciente, entendendo os riscos e os benefícios. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá, então eu já tinha chegado no ponto que eu já tinha feito os exames, eu já tinha entendido sobre os riscos e os benefícios, então eu comecei a observar as minhas queixas e os meus sintomas, se eles eram coerentes com essa faixa etária que eu estou vivendo e com a menopausa, né, o climatério e menopausa. E sim, eu sei, tem ginecologista que fala que esses sintomas todos que a gente sente não fazem parte da menopausa, mas a menopausa é igual diabetes tipo 2. Carrega um monte de doença. Então, quem tem diabetes tipo 2, a pessoa fica doente num todo, o corpo todo pede arrego, pede ajuda. A mesma coisa é a menopausa. Eu gosto até de comparar a menopausa um pouco com diabetes tipo 2. A menopausa, ela meio que esculhamba tudo, ela promove, carrega um monte de doenças associadas da menopausa. Então, quando eu comecei a compreender os sintomas que eu estava sentindo, as minhas queixas, e comecei a encaixar, né, com a menopausa, verificando que poderia sim ser por conta das quedas hormonais, porque afinal de contas, o nosso os nossos ovários param de produzir os hormônios tão essenciais à saúde da mulher. Progesterona, estradiol, testosterona. E aí as nossas glândulas, algumas outras, ficam encarregadas de produzir esses hormônios. Mas se as suas adrenais não estiverem em ótimas condições, mesmo estando em ótimas condições, você vai produzir menos. Então você precisa ajudá-las, né?
O ideal é que você não tenha estresse, porque o estresse, ele inibe muito a produção dos hormônios, atrapalha em tudo, nossa, os fogachos aumentam com o estresse. Eu tive uns episódios de estresse no trabalho, me aborreci muito no meu trabalho, e eu notei que mesmo usando os hormônios, eu voltei a sentir fogacho. E eu comecei a perceber que eu precisava tomar uma atitude em relação ao estresse. E aí sim, eu fiz meditação, fiz muita oração, eu peço sempre, elevo meu pensamento a Deus para pedir proteção para as pessoas que estão me causando aquele mal-estar, toda aquela situação também, porque, né, temos que orar também, até quem nos faz mal. E aí sim eu comecei a trabalhar melhor essa situação e comecei a lidar com o estresse. E não aumentei a dose dos meus hormônios e os meus fogachos foram embora. O episódio durou assim uns 2 dias e meio, vamos dizer. Bom, então se a gente precisa ter compreensão do que a gente não pode mudar, a gente precisa então aqui, ó, ter coragem para decidir fazer a mudança no que podemos. E sempre pedindo a Deus também sabedoria para discernir entre uma coisa e outra, né? A gente precisa tanto compreender que às vezes é momento de dar uma freada, de dar uma parada, de não usar determinadas coisas. Sei lá, às vezes a gente fica com vontade de usar, sair usando hormônio. Eu tinha, no começo eu falei, eu vou usar testosterona, mas aí, sabe, eu ponho a minha cabeça no lugar, vou usar com cautela, parcimônia. E no momento eu verifiquei que eu não precisava usar a testosterona, que eu podia ir devagar usando a progesterona, o estradiol, esses dois, primeiro passo, né? Eu digo que a reposição hormonal da mulher, ela precisa se dar com esses dois hormônios, progesterona e estradiol. Então a minha questão da libido melhorou, a minha questão da osteopenia melhorou, do cansaço melhorou, as minhas dores melhoraram usando esses dois hormônios. Depois eu fui fazendo um trabalho de compor melhor, porque aí, depois que você experimenta o que é bom, aí você busca o ótimo. Então, depois que eu estava muito bem já com a progesterona e com o estradiol, aí eu fui atrás do hormônio da tireoide, que é o T4 que eu uso, que eu falo aqui, que é da marca Levoide, né? Então, depois que eu comecei a suplementar então com o T4 dessa marca, aí comecei com mais disposição, com mais energia, voltei a ir ao banheiro, fazer o número 2 todos os dias, e meu cabelo começou a cair muito menos, minhas unhas começaram a crescer, e várias questões foram melhorando. O que você precisa entender? Você precisa perceber as suas queixas, os seus sintomas, se eles estão diminuindo com o uso de hormônio, né? E os médicos, eles fazem exatamente isso. Quando você vai ao consultório, que você está lá com as suas queixas hormonais, ele faz umas perguntas, ele questiona você, faz uma entrevista. Não é só baseado nos exames papel, laboratório, não. O exame clínico, aquele que ele te pergunta e você responde, esse exame clínico é extremamente importante. Então, quando eu comecei a perceber que isso pesava muito na decisão do médico, então eu, munida dessas informações, eu resolvi então fazer reposição por conta própria. Então eu comecei com o estradiol, a progesterona, a marca que eu uso, todo mundo já sabe. Bom, quem é nova que não sabe, eu uso do laboratório Bessins. É um laboratório centenário, inclusive. Ele é francês, ele vende para o mundo todo, né? Então é um laboratório extremamente conceituado nessa parte de hormônios. Nossa! Então, assim, inclusive suplementos, tem suplementos muito bons, mas assim, eles são um pouco caros. Esses hormônios que eu uso, esses dois mais importantes, fica em torno de R$100. Mas eu já falei, eu vou deixar de comer carne. Eu deixo de comer carne para não perder o dinheirinho para comprar os meus hormônios. Bom, então assim, você, muitas vezes não tem um médico que conduza você, mas ele vai prescrever
os exames, né? Munida então dos exames, já que você não tem impedimento nenhum, você tá no restante, né? Você está bem. Você então, munida dos exames que ele passa, munida da informação, você pode então decidir o que fazer. Se você precisar de algum tipo de ajuda, assista aos meus vídeos. Aqui tem muito conteúdo. Eu coloco o que eu uso, o que dá certo para mim, e tem muitas meninas que contribuem também com os comentários. Então é bem interessante. Se eu fosse você, eu me inscrevia nesse canal aqui para ficar sempre atenta ao que eu coloco, o que dá certo para mim, o que dá certo para as outras. No próximo vídeo eu quero falar sobre crisina e um suplemento que diz que melhora a sua testosterona, né? Vamos ver. Não é o hormônio testosterona, mas é um suplemento. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.